Diretamente de Osa, aqui é a Mari Moon e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/marimoon. E hoje a gente vai conversar com o músico, DJ, produtor musical, ser criativo e ativo, Kim Jackson. Hello. Como estamos? Ai, que gostoso de receber aqui. A gente sempre bate um papo offline, né? O prazer é meu. Vamos bater mais papos. E vamos tentar trazer mais dos nossos papos, né? É difícil ser repetitivo com essa mente que não para, né? Ô Kim, conta pra gente. A música sempre fez parte da sua vida, né? Você praticamente já nasceu ouvindo música dentro do útero. Eu nasci, cara. O meu pai até fala que eu fui alfabetizado em letra musical, né? Eu nasci com 2, 3 anos, eu tava no estúdio com headphones, assim, vendo ele produzir e tal. Aí eu aprendi a ler partitura de bateria antes do que eu aprendi a ler português, assim. Então foi algo que foi meio marcante. Ele gosta de falar isso pra todo mundo. Aí com 6 anos estava eu lá no programa do João Gordo, tocando bateria e aí girando. Meu pai foi produtor de rock independente, a minha mãe também música, então desde sempre tô aí na onda da música. E como é a história do universo da rádio rock, que acabou se tornando algo presente também na sua vida? A história a minha vida, ela caminha junto com a da 89, assim, né? Até meu tio tem o logo da rádio tatuado, Júnior. Beijos pra ele. Nossa, tatuado, gente. Tatuado, assim. É novidade pra mim. A galera, até ele fez gigantão, assim, em 89. Cara, eu nasci e cresci, tipo, quando eu era pequeniníssimo, já gravava as vinhetas lá, assim. Então, tem vinheta minha com 3, 4 anos lá. 89, Rádio Rock, desde sempre. Que fofo. E memórias, assim, dos Mamonas chegando na rádio, destruindo a sala do meu tio, Chorão, todo mundo, assim. Então, nasci na história do 89 e tem muitas memórias de show. Eu lembro o primeiro show que eu fui, eu tinha 6 anos, assim, foi o show do Rush, lá no Pacaembu, porrada, e eu lembro direitinho, assim, então eu cresci junto e, acho que o meu lado extrovertido veio muito da convivência com os locutores, que eu já chegava lá, já me colocavam pra falar, Lucas, Zé Luiz, todos eles, assim, e é meio que a minha casa, assim. Aliás, saudades, preciso voltar lá, faz tempo que eu não vou. Me leva pra esse passeio, que eu quero muito fazer esse rolê. Vamos. E aí, eventualmente, você decidiu que isso seria um pouco, de alguma maneira, a sua carreira musical também. Acabou se tornando DJ. Você lembra da primeira vez que você tocou, assim, profissionalmente na sua vida? Sim. Cara, profissionalmente é muito recente. Na verdade, a vontade de tomar isso como carreira foi durante a pandemia mesmo, assim. Sério? Porque eu comecei a trabalhar com o show business em 2012. Eu sou formado no mercado financeiro, né, em economia na INSPER. Não sabia dessa. Você se formou, nossa senhora. Uma parada mais quadrada, assim, não sei, cara, é muito louco, porque você nasce criativo, com os pais e mães, assim, incentivando isso. Aí eu falei, caramba, quero ser banqueiro, né, uma loucura. No segundo ano eu já falei, não, pelo amor de Deus, assim. E acho que eu já sabia mais ou menos disso. E aí eu comecei a trabalhar no show business como produtor de eventos musicais, de música eletrônica, mais assim, e fiz muitos eventos, acho que chegamos a fazer mais de 100, e depois disso me aventurei um pouco na gestão de carreiras artísticas como manager, mas sempre de um lado muito do artista, assim, tanto produzindo evento quanto como o empresário, né, que é uma palavra maldita de ser dita pelos artistas, mas é importante também. Super. E aí, durante a pandemia, eu tava lá, fiquei bastante tempo no meu sítio, fiquei 95 dias seguidos lá, inclusive 3 ciclos de luas, né, pude observar, foi uma delícia. Contato com a natureza pleno.
contato 100%, e aí a gente montou 2 stations, assim, tava com a Ju, a minha namorada lá, e aí a gente montou 2 estações. Uma de fundição e prata, que a gente, tipo, super novo, que ela queria muito aprender, assim, a gente meio que baixou um curso online, alugou as mesinhas em São Paulo e ficava num canto, e a outra estação era uma estação que eu coloquei minha CDJ e a mixer e as caixas de som, então a gente ficava, tipo, eu sempre levei na brincadeira, sempre gostei de mixar na brincadeira, mas eu ensinei ela a mixar também, e a gente se revezava, ficava 3 horas mexendo com prata, serrando, fundindo, fazendo anel e tudo mais, e o outro ficava mixando, fazendo som. Aí invertia, aí o outro ia pra prata e eu mixava. E aí a gente baixou, tipo, 750 músicas pra tocar, assim, era tudo meio que tinha pra fazer, baixar as músicas que ia tocar lá. E eu comecei a sair um pouco das músicas que eu normalmente trabalhava com os artistas que eu trabalho ou com os eventos que eu produzo. E eu comecei a falar, poxa, existe aqui uma sonoridade que eu gosto, que pra mim me parece interessante, é um estilo de som bem groovadão, positivo, assim. A gente fala que é o tipo do house que acorda os zumbis da pista. E eu falei, poxa... Levanta defunto. Eu não sei necessariamente aonde eu vi isso, e nem nos meus eventos às vezes encaixa. Pode ser que seja um pouco too easy pra quem vai lá. E eu falei, bom, então deixa eu fazer esse som. Então, na verdade, assim, oficialmente mesmo, por conta, inclusive, do distanciamento social, né, não existiram eventos profissionais como DJ. Mas eu toquei na virada cultural com meu pai e com a minha mãe, 2 anos. Tenho alguma trajetória de showzinhos espalhados por aí. Tocamos com o André do Ira, foi bem legal também, eu e meu pai, Beats do Além. E aí durante a pandemia surgiu também o Chimera and the King Crabs, que aí acho que é a banda que direciona mais o nosso papo sobre música, consciência, sound therapy, sound healing, como é que queiram chamar, né? E isso é um caminho muito doido, né? Porque por causa desse assunto todo, acabei pesquisando, né, o assunto. Falei, nossa, deixa eu ver o que existe hoje em dia, né, de medicinas e buscas terapêuticas, de ciência e de estudos, e tal lá. E é impressionante a quantidade de setores terapêuticos que vai desde neurocientistas até pessoas que estão trabalhando com Parkinson, pessoas que estão trabalhando com células cancerígenas. Existem muitas linhas, muitos meios, muitos vieses de trabalhos usando o som, usando a música, usando essa terapia que é tão ancestral, na verdade, né? Quando você começa a estudar e ver, antes de existir o verbo, existia a música, né? A gente, antes de aprender a falar e desenvolver uma linguagem verbal específica, né, de palavras, a gente cantava, né? Não, é um tema que ficou o sound therapy, a música como proposta de terapia, né? Eu até gosto de falar como terapia de som, mais do que como sound healing, que seria a cura do som, assim, a gente até estava falando antes. Que pra mim é uma palavra que ficou muito gasta, né? Rolou um greenwashing sobre todos os healings, assim, e é uma parada que virou mainstream. Eu tava pesquisando uns dados para trazer aqui sobre o que eu chamo de sound therapy, a terapia de som, e eu caí num site de um coach. O coach falando sobre... Mas era um coach legal ou era aqueles coach da gente fazer meme? Era dos coaches do meme, assim. E aí eu falei, cara... Quando eu vi, eu tava lendo os dados assim, eu falei, nossa, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando sobre isso, assim? O que ele vai me falar depois pra acordar às 5 horas da manhã e ficar focado e trabalhando? Eu falei, a mente milionária. A mente milionária, sai disso aqui. Então é um assunto que ficou muito mainstream, o que é ótimo, né, na verdade. Eu acho que se as pessoas tiverem consciência, como qualquer outro tipo de consumo de informação, se vocês quiserem de verdade se inclinar a ler sobre, a digerir esse tipo de conteúdo, para mim é ótimo. Hoje em dia você vê bastante, eu acho que esse tema da meditação, da yoga, tem
entrando no cotidiano mainstream das pessoas, é uma coisa maravilhosa, assim, tipo... A minha mãe, ela tava lá no ashram do Osho em Pune nos anos 80, assim. Nossa! E aí não tem como não lembrar do Wild Wild Country e rolar uma certa preocupação. Não, ela me conta todas as fofocas. Ela com a Sheila lá, brigava com a Sheila, ela voltava, subia. Ela brigava com a Sheila, gente! Ela não gostava muito porque ela achava muito centralizadora. E aí, pô, mãe, volta, que história é essa? E naquela época, você falar de Osho, meditação, assim, você tava falando de um negócio completamente de outro mundo, assim. Hoje em dia você já vê... né? Hoje em dia você já vê bastante gente, assim, postando frase do Osho que você fala assim, oh my god, what the fuck? Mas que bom, cara, eu acho o Osho um cara incrível. É porque ele trouxe uma sabedoria que não é dele, né? Que é védica, né? Que são 4.500 anos de história de ciências e reflexões filosóficas da Índia, né? E aí ele trouxe isso, repetiu coisas que estavam lá escritas... Escreveu livrinhos, né? Vendeu livrinhos, levou europeias pra Índia e abriu... quis dominar os Estados Unidos. Mas ótimo, assim. Mas que bom, cara. Provavelmente, se não existisse ele, a minha mãe não teria entrado Gente, sua mãe conseguiu sair de lá numa boa? Como foi? Não, saiu de uma super boa. Ela foi por 2 vezes pro ashram de Pune e depois ficou 1 mês e meio. Ela ficou 1 ano e meio lá em Pune. A história é que ela foi estudar com 18 anos, 19 anos, foi fazer, tipo, estudar acho que 1 ano em Londres. Aí ela tava lá, viu uma passagem barata pra Índia, para Nova Delhi, comprou a passagem para Nova Delhi. Aí, na verdade, ela queria ir para outro lugar, assim, ela pegou o trem e caiu em Pune. Isso em que época? Putz, eu tenho que bater o 70 ano, assim, e alguma coisa, né? Foi no fim dos anos 70, eu acho. Eu vou bater o ano depois. Mas aí ela pegou o trem pro lugar errado, ficou morrendo de medo, vagão de trem separado, homem e mulher. Nossa, e na Índia ainda, já fui. Doida, tava sozinha. Aí encontrou um alemão que tava indo pro ashram do Osho, ela nem sabia o que era, assim. É quando você encontra alguém que tá indo pro mesmo festival que você no busão, né? Você fala, opa, mas ela não ia pra lá, né, na verdade. Ela não sabia o que era hoje. Ela ainda... entendi. Ela não necessariamente ia pra lá. O cara vendeu pra ela. O cara já pegou e implantou o chipzinho. Aí ela chegou, ele falou assim, ó, dorme aqui uma noite, assim, pra você poder acordar no dia seguinte e ir pro seu destination. Aí ela gostou pra caramba, ficou lá, acabou ficando 1 ano lá. Aí não pegava celular, meu avô mandou o irmão dela, meu tio Neneto, com o dinheiro da passagem pra buscar ela lá, assim. Aí essa história é melhor ainda, porque eles contam que ele chegou lá com o dinheiro da passagem dela, conheceu um senhorzinho indiano que convenceu ele lá. Eu não sei, mas eu presumo que ele devia ter um racha incrível. Convenceu ele pra dar uma volta de 1 mês na Índia. O senhorzinho gastou o dinheiro inteiro da passagem da minha mãe e voltou pro Brasil sem minha mãe. Meu Deus! Você vê como a Índia é, né? Não, a Índia é legal pra caramba. Eu fiquei 2 meses lá também. Você ficou 2 meses na Índia? Nossa. E pra você, musicalmente, deve ter sido super interessante, né? Ir pra Índia. Muito, 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 muito interessante, assim. Eles têm instrumentos super exóticos. Eles têm, além da cítara, né? Eles têm tipo uma cítara horizontal, né? Que é uma doideira. Cara, os overtones da cítara é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, assim. Porque pra quem não manja de música, que nem eu, assim, eu descobri isso. A cítara tem mais notas do que os outros instrumentos, não é uma coisa assim? Cara, na verdade ela tem uma escala mais ampla do que os outros instrumentos que consta nela, assim. E na verdade a emissão dos acordes dela produz uma frequência de overtones maior do que um violão ou um instrumento convencional. E é esses overtones que toca a gente, assim, que dão os estados meditativos, assim. Você encontra total... O mais de todos os overtones, pra mim, é o Gamelan Orchestra, que é a orquestra de gamelão balinesa, assim. Aí é uma doideira.
mais. Então... E eles ficam, né, no mantra, né? Eles ficam no lance da repetição, assim, né? Não é uma vai música no que tem uma mantra. construção igual a gente tá acostumado a ouvir na rádio, né? Cara, é uma questão de cada um tá no seu compasso, assim. Eles vão se encontrar depois de 3 horas e 45. Então ficar no 1, 2, 3, 4. O outro no 1, 2, 3, 1, 2, 3. O outro no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai todo mundo. É É demais. tipo um jazz, assim. né? Exatamente. É mais ou menos o que faz do jazz. O jazz é bonitaço também, porque você tá lá no... Eu fiz a Rota 66 com meu pai de moto e a gente amava parar nos jazz clubs, assim. E é impressionante, porque são os caras que eles entram e eles ficam jamming. São os músicos fudidos que não necessariamente se conhecem, eles se encontram lá no palco e fazem uma puta jam. Tipo, sobe aí, cara. Sobe aí, vamos se ver, e pega o cara do baixo, pega o cara da batera, e tipo, também é uma meditação ali, tipo, eles se encontram e pô, sinca, assim, e pessoas que não necessariamente se conheciam, que cada um tem a sua história, assim, isso eu acho muito bonito, quando você se conecta nessa possibilidade de flow, assim, porque possivelmente um dos caras voltou no Trump, outro cara voltou na puta que Eles estariam pariu. se matando se fosse falar de política ou religião. Se você começar a falar, você vê como a nossa fala, como a nossa fala ela é limitada, né? Se eles tivessem começado... E a música tá lá, então assim, os caras... Todas as barreiras. Estão lá no flow mesmo, tranquilo, assim. Isso eu falo muito sobre a música eletrônica, quando vem alguns amigos, assim, que falam assim, caramba, faz o seu sound healing em mim, assim, né? Que o meu estudo na Sound Therapy é recente, que eu comecei a estudar mesmo faz 2 anos, assim. Eu tenho 2 diplomas, um diploma introdutório, um já intermediário, enfim, tem algumas 200 horas. Onde você fez esses cursos? Eu fiz um com o Patricius, que é um austríaco incrível, assim, completamente cético, forte, lá na Indonésia, de 15 dias, maiorzão, em Bali. Na Indonésia, ai que chique, gente, deve ter sido muito legal. Foi muito legal, Quanto tempo demorou esse curso? 15 dias. Nossa, imagina 15 dias na Indonésia estudando terapia sonora. A vantagem é que você se propõe a fazer um curso, então a licença poética é pra você chegar uma semana antes e ir embora uma semana depois. Você lógico, pelo amor de Deus. Eu faria o mesmo. Você tá indo trabalhar, né? Então você precisa ir lá, alugar a casa e tudo mais. Se familiarizar com aquele lugar. Cara, foi muito, muito legal. Voltei com os bowls, os Tibetan bowls todos, 13 quilos de bowls na mochila, assim. E tem um negócio específico, né, desse negócio do bowl tibetano, né? Porque às vezes a gente olha e fala, vou pegar um aqui em casa. Não é a mesma coisa. Qual é a composição deles? O que faz eles serem tão especiais? Então, é isso que é o legal, que é o que mais me encanta, na verdade, sobre todos esses tipos de estudos terapêuticos, assim. Não é uma fórmula rápida, né? Não é um remédio que você pega lá, uma aspirina, assim, tô com dor de cabeça. Eu não gosto de tomar remédio, mas tem pessoas que pelo que eu vejo, assim, várias pessoas, né, elas tomam aspirina lá e passa a dor de cabeça e pronto, assim, também não julgo, cada um faz o que quiser com o seu corpo, e essa é pra mim, o nosso grande direito mesmo é da liberdade de poder fazer o que você quiser. Mas, enfim, o mais legal dos estudos terapêuticos é que eles são complementares e empíricos, assim. Então, cara, você faz o que você quiser não o que você quiser, mas você direciona o seu estudo através do caminho que você enxergar que faz sentido pra você, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o Patricius, lá na Indonésia, ele conhecia um monge lá que produzia com cobre, ouro e bronze, ou seja, uma liga de 3 metais, esses bowls. E os bowls, eles não são necessariamente perfeitos, assim, porque é o cara que ele produzia lá com os machadinhos deles, assim, obviamente em formato de bowl, mas ele não é um bowl com uma característica que nem os crystal bowls, que são perfeitinhos e lisinhos. Ele não é um singing bowl, ele é um bowl para ser tocado com ressonância no corpo.
E aí eu encontrei um outro terapeuta no caminho, assim, que o cara enxergou meus bowls e... Alguém estourando uns fogos de artifício aqui. Não, é louco porque a gente tá meio perto, então eu tô ouvindo também com um delay. E aí eu encontrei o cara e ele falou assim, caramba, mas seus bowls são legais, mas cara, eu comprei esse bowl aqui que na verdade é uma liga de 13 tipos de metais e eles são com o acabamento de uma máquina que então ele deixa isso aqui muito melhor. Cara, não assim... Ele pode ter até, né, um campo de ressonância maior, mas, cara, é muito sobre a intenção, é muito sobre o tempo, é muito sobre o propósito, é muito sobre a sua escolha de estar querendo... Eu criei uma conexão legal, assim, quando eu for tocar os bowls que eu trouxe, eu vou lembrar um momento da minha vida positiva e é muito sutil a matéria, assim, quando você fala de Tibetan Bowls, a terapia de Tibetan Bowls é uma questão muito, muito, muito sutil de reverberação de matéria. Então, o fato de você estar intencionando uma memória que foi legal para você, isso aí ele é mais valioso do que necessariamente ser uma máquina que fez o acabamento do bowl, entendeu? Então, é por isso que eu pulei fora da palavra healer e healing, porque é a gourmetização de um conhecimento que não, é justamente esse que não é o caminho que, na minha opinião, essas terapias, elas servem pra... Elas me trouxeram, pelo menos. Um pouco também, né? Na verdade, assim, cara, o que eu gostei, o que me fez, me torna encantado por esse tipo de conhecimento, é justamente por ele proporcionar um trajeto e uma trajetória de individuação pra mim, assim. Então, cara, se eu tenho os meus bowls que eu trouxe lá da Indonésia, eles são importantes pra mim, que ótimo. Se você tiver um outro que for importante pra você, maravilhoso, assim, mas não vem com esse discurso gourmetizado do bowl de cristal, né, porque it's not about that, entendeu? Eu acho que é mais sobre, tipo, que legal, então, vamos ficar aqui nós dois, sentar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3, 5 horas e eu poder aprender com o seu bowl e você aprender com o meu bowl. É mais sobre o diálogo, assim. Mas terminando ainda, voltando quando eu tava... A gente abre muita tab, né? Vai abrindo muita tab. Quando eu falei dos bowls que os meus amigos... Depois a gente volta nesse, porque esse é um assunto legal, mas que eles estavam falando... Eu tava falando sobre... que também tem a ver com a individuação, mas quando os meus amigos falavam, tipo, porra, pega e faz o seu sound healing aqui em mim, faz o sound healing em mim e tal, com uma energia, tipo... Faz aqui, mas faz rapidinho, porque, porra, domingo, entendeu? Porra, domingo a gente tem que tomar... Faz rápido, tem como você fazer rapidinho? Cara, calma. E aí o que a gente tava falando, eu puxei essa linha sobre como a música, ela transcende, ela traz uma questão de respeito que transcende as ideologias e sinca pela música, e só ela tem esse poder, e pra mim essa é uma das grandes terapias de som, entendeu? Que eu falo pra todos eles, cara, pra você, a sua terapia mesmo, assim, você tá preparado mesmo é pra uma puta rave, entendeu? Que a dance floor de música eletrônica é uma das coisas mais fantásticas de sound therapy, que pra mim que existem de fenômeno social, assim, é lindo demais, tá lá a galera, você olha pro lado, tá aqui a pessoa que você nunca viu na vida, você não sabe, assim, mais uma vez, se o cara voltou no trap, quem que ele votou, assim, você vai olhar pro lado, assim, e vai, porra, e cincou, né? É verdade, né? É uma massa entrando em sintonia. Isso é uma coisa muito diferente, louca, cara. Eu nasci no rock, né? No rock tem aquela figura de veneração ao ícone, né? Assim, e é legal, né, cara? Eu amo o Kurt Cobain, assim, é a figura máxima, cara. Que você quer ir lá e você quer e sentir, e trocar, e bate-cabeça, mas numa parada muito mais de dispersão e do caos, né? A terapia ali do rock é tipo...
É uma parada mais, né? Em um paralelo é uma pegada mais Kundalini, assim, né? Você vai... Boa. Enquanto, pra mim, a música eletrônica é muito... Trazendo esse paralelo, assim, da música... É o Tibetan Bowls, pra mim. É o sync de frequência, tá? Todo... Eu acho que é por isso que faz bem mesmo, assim. Você vê pessoa que gosta de música eletrônica, eu sou fã e venho estudando cada vez mais essa questão das pistas de dança. Como eu estudo mesmo, cara? Mas é o lugar que a galera usa droga, não usa droga, usa o quê, não usa o quê. Isso, de novo, assim, eu já repeti, assim, o que cada um quer usar ou vai deixar de usar, pra mim, a gente tem que respeitar o pressuposto número 1 da liberdade. Cada um faz o que quiser. Porque muito bem também é ter a galera lá que acordando os fãs da Tarja Preta, que pra mim eu interpreto de uma forma diferente que eu interpreto. Cada um usa o que quiser. O que eu gosto de interpretar é o que tá rolando ali como fenômeno social, das pessoas conseguirem chegar e entrarem numa mesma proposta de frequência. E ficar 5, 6, 7, 8 horas nela, né? Eu tô falando eu tô falando do underground music, assim, não a dance floor que coloca... que eu gosto também, que eu também trabalho com ela. A dance floor do Fogos de Artifício é uma parada mais parecida com o pop music, onde rola uma conexão direta com aquele ídolo supremo, e cada um cria o seu ídolo, e eu também adoro, acho que ídolos são importantíssimos. Eu tô falando mais do direcionamento da pista de dança underground, assim, o quanto ela essa história é legal, o quanto você... E esse sync também abre portas para que cada um encontre a sua liberdade individual. Isso acontece muito também na cena underground, né? Então, se tá todo mundo... faz o que quiser, vai ficar pelado, dança no chão e vai. Então, eu acho que isso começando sobre a terapia de som, que já existe, não é tão falado nos nossos olhos. Para mim, música eletrônica, pista de dança, é uma experiência para quem não costuma ter. Quando voltarem, né, as pistas, se Deus quiser, em breve, vale a pena observar. Mas depois vamos... Fala. Não, eu ia falar que eu sinto que é bem ritualístico e ancestral, né? Todo mundo em volta do fogo dançando e entrando no mesmo ritmo, numa sintonia e se sentindo parte de uma mesma tribo, né? E aí você vê os festivais, acho que não necessariamente agora falando só de música eletrônica, mas acho que todo momento que você vê um festival, uma grande multidão, assim, curtindo uma banda junto, tem essa sintonia da galera, você se sente um grupo só, né? E quando você tem a letra também puxa um pouco do que você tá precisando dizer, aquilo que você tá sentindo, né? Então você fala, olha, tá todo mundo sentindo a mesma coisa, cara. Um negócio meio assim, né? É louco isso, é bem louco isso. É que a letra também, quando você puxa pra letra, você cai nos vícios do ser humano, que na minha opinião, porque eu falaria que tipo, torcida uniformizada de futebol rola um fenômeno também dessa forma, de estar todo mundo roll. Mas ali a palavra ela abre alas pra ignorância do que vai sair da palavra, da boca de quem tá falando, assim, né? Então o estádio de futebol, pra mim, hoje, eu já fui muito, assim, mas hoje em dia é um espaço que representa vários comportamentos que, pra mim, o estádio de futebol mainstream, né? O raiz eu curto muito, de colar ali, comer um canole, dar um hello, assim, mas de comportamento de ódio, machista, homofóbico, isso você vê muito no estádio de futebol. Barulho, poluição sonora, que sim, que eu não aturo, assim, cara. Pra mim, um dos grandes desrespeitos que rola é a galera explodindo fogos, assim, cara. Pelo amor de Deus, assim, né? Mas sim, os grandes festivais também. É que o legal, não querendo ser repetitivo, mas o fato de não ter nada sendo dito na música eletrônica, que é um fenômeno que também torna ainda mais interessante. Ninguém tá rezando pra ninguém tá falando... tem razão, é interessante. Ninguém tá nem indo lá e falando assim, fuck the system. É gostoso você se juntar
com amigos e gritar fuck the system, mas é um mote também meio óbvio de você convencer as pessoas. A partir do momento que não tem nada, assim, cara, você tá todo mundo lá. E aí é um pouco o que eu trago direto quando você se propõe a fazer uma terapia de som, assim, que eu tenho gostado de estudar, de participar delas e poder aprender, né? Poder aos poucos entender o que isso traz de verdade para minha vida, assim. Isso tudo surgiu muito, obviamente, acho que a maioria das pessoas que se debruçam sobre esses temas tem questões individuais que façam com que elas cheguem lá, né? Assim, já não é nenhuma novidade nada, e nenhum fato para as pessoas terem necessariamente uma dó, mas tive sim meus ataques de pânico, minhas crises de ansiedade. Eu acho que esse é um assunto que também ainda bem e ainda mal, né? Você está se tornando tão mainstream, que péssimo que tem tanta gente tendo. Mas tem mais gente falando sobre isso abertamente, com menos tabu também, né? Não, assim, a minha mãe conta que quando ela teve pânico também lá atrás, os pais delas falavam assim, você tá com isso aí porque isso aí é falta de trabalhar, né? Se estivesse trabalhando... então, você não tem depressão quando você tá ocupado. Então, pelo amor de Deus, né? Você tem ansiedade, ou você... Aí, porra, tive todos esses negócios, falei, caramba, cara, tão cedo, não imaginava que eu teria essas crises. Isso, né? Ter que lidar com isso, assim... What's going on, né? Então é só você tomar um remedinho. Eu falei, Assim, mais uma vez, cada um tem que entender qual que é o seu caminho. O remédio ajudou muita gente, inclusive a minha mãe por vários anos, assim. E eu não sou psiquiatra para dizer se você deve fazer ou não deve. Eu acho que você encontrar alguém que possa te ajudar a lidar com isso e que você de fato acredite nessa pessoa é o mais importante. E o remédio, os remedinhos, o remédio, como que é que for, se bem orientado, se bem acompanhado, é sim um dos caminhos para você lidar com isso. Eu não estou dizendo que as pessoas devem negar, mas na época eu não gostava, eu tinha uma negação grande sobre, né, assim, eu falei, caramba, não gostaria, queria tentar entender um pouco mais sobre o meu corpo, sobre a minha cabeça, sobre o meu sistema nervoso, sobre o porquê eu estou me sentindo assim, e aí mergulhei de cabeça brabo, assim, nos temas. Tive a oportunidade de poder ter uns 3, 4 alicerces fortes, assim, de neurofeedback, de Rolfing, um psicólogo, para poder estudar mesmo, assim. Ele lia muito, aí lia sobre o sistema nervoso simpático, sempre sistema nervoso parasimpático. Eu fiz a mesma coisa que você. Porque o conhecimento sobre o que você está passando é muito necessário, porque não adianta você chegar no médico e entregar, me resolve aí, sabe? Você mesmo não entender o que está acontecendo, porque senão é isso. Às vezes o médico vai te oferecer um remédio e não é necessariamente um remédio que talvez seja o melhor caminho para você. E total, talvez... eu desenvolvi um negócio maluco ainda, junto com a minha ansiedade, com os meus pânicos, que inclusive é uma das coisas que eu me debrucei bem forte, assim, e que fez com que eu caísse no sound healing, no sound therapy, né? Eu ainda tô viciadinho nesse termo. A tinnitus, cara. Eu desenvolvi, junto com a ansiedade, com os pânicos, aquele zumbidinho no ouvido, né? Ah, jura? Bem cedo. Eu tinha 24 anos. E cara... E é psicológico? Questão... Ou não? Como é? Ele é fisiológico? Eu falo tudo. Eu sempre falo que tudo é químico, tudo é tudo, tá tudo né? Ligado, né? Tá tudo ligado, assim, mas não existe... Existem tinnitus causados por perda de audição, que aí seria uma questão mais física, mas eu não tinha sinais de perda de audição. Então, apesar de ficar do lado da bateria desde os 2 anos, agora eu devo estar dizendo... Agora eu acho que eu já tô um pouco mais, assim, de vez em quando eu solto uns que aí a mais da galera. Quê? Mas eu não... Eita porra! Mas eu não tinha sinais de perda de audição. E aí você vai, né? E você vai ver que
o cara do Coldplay, Chris Martin tem, e puta... Danny Elfman parou de fazer show ao vivo, porque ele viu que ele tava começando a ter perda de audição também. Então... Muitos músicos. E o tinnitus, o zumbido no ouvido mesmo, e é um negócio muito difícil, porque... tira o sono, né? Você acorda à noite com aquilo que você não tinha, e você fala, cara, eu vou ter isso até quando? E é uma parada que não tem uma proposta racional de cura. E eu sempre fui um cara muito racional, né? Caí lá na Insper, porque de verdade eu sempre tive muita facilidade com matemática. Você tá vezes tanto, planejamento estratégico, faz tal. Acho que a bateria... Matemática e música estão ligados. Não, alinhados não. Pra mim é a mesma coisa, assim. Eu não entendo a música sem a compreensão matemática, assim. Até cair na teoria do caos mas enfim, voltando pro tinnitus, assim... como você fez? Você foi atrás do sound therapy. Aí não tinha o tratamento. E como eu já tava tudo meio misturado, assim, o pânico, eu falei, caramba. E aí eu descobri um inglês que... Antes disso eu fiquei mais ou menos umas 30 noites bem chateado nos comentários de vídeo de YouTube, porque é um monte de gente prometendo coisa que não tem. Não existe ainda um tratamento para isso que não seja um tratamento terapêutico. E aí eu falava... E até então eu tinha uma visão da terapia tipo... terapia. Balela. Não, que é isso, né? Assim, e aí eu não entendia mais ou menos o que era você se propor a acalmar o seu sistema nervoso. Você se propor a relaxar um pouco, assim, a falar, opa... Eu não entendi o efeito. Hoje em dia, conforme você vai entrando, como eu falei, é uma jornada, né? O seu caminho dentro dos conhecimentos holísticos. Hoje em dia, se eu dou uma respirada bem profunda, gostosa, eu sinto meu corpo inteiro, já vejo aquele pensamento que estava na minha cabeça já não me batendo tão forte, assim, com uma respirada. Mas isso é uma prática, né? O conhecimento holístico, como qualquer outro tipo de conhecimento, é prática, assim. Eu lembro que nas minha juventude eu tive os meus momentos bodybuilders, até eu conseguir fazer uma flexão batendo palma, assim, flexão bate palma, flexão bate que nem o Cristiano Ronaldo, eu fiquei malhando 3, 4 anos, entendeu? Nossa, e com uma... é verdade. Então, assim, esporte, música, tudo exige treino e insistência. Treino, insistência, frequência e prática. E aí eu descobri esse inglês que ele falava, cara, se você desenvolveu esse zumbido, depois vamos colocar o nome dele aqui em algum lugar onde tenha para colocar, porque é esse para mim é um dos conhecimentos mais legais, porque de fato é uma parada bem chata esse lance do zumbido, e muita gente sofre com isso e não consegue falar, porque pessoas, eu tenho isso aí também, eu sofri bastante, assim. E saí nessa quando eu encontrei esse inglês, porque ele falava, cara, se você desenvolveu esse zumbido, entenda ele como um sinal para você, entenda ele como um sinal para o seu bem-estar. Isso aí é o seu sistema nervoso gritando. E aí ali que ele começou a trazer a questão do sistema nervoso simpático, que é o estado de atenção, né? O estado do fight or flight. Então, tipo, sim. Que hoje em dia a gente tá aqui. Que é mais ou menos assim, para ilustrar, que nem quando você tá dirigindo, você tá dirigindo aqui, tranquilinho, né? Não com o celular na mão, né? Pelo amor de preferência Deus. não, por favor. De preferência, por favor, não com o celular na mão, assim. Mas você tá dirigindo tranquilo, ouvindo sua musiquinha, assim, e o farol que tava verde vai pro amarelo. Aí você... É o seu sistema, isso assim, é o estado de atenção, né? O sistema nervoso. Hoje em dia a gente tá mais ou menos o tempo, é muita informação, então a gente tá... Você tá querendo dizer que a gente vive o tempo inteiro no amarelo? É isso que você tá falando? A gente vive o tempo inteiro do verde pro amarelo. Entendi, nessa a gente tipo... tá tudo legal. Opa, tá amarelo. Opa, tá tudo legal. Opa, tá amarelo. Opa, tá tudo legal, amarelo. Tá tudo legal, amarelo. Abre as notícias, toma um sustinho aqui. Aí aquela pessoa que você segue no Instagram tá numa praia mais legal que a sua. Opa, que horror, amarelo. Verde, amarelo, verde, amarelo. Verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Assim, aquele começo de sinal vermelho que você fala assim... Acho que eu vou ter uns 25 segundinhos aqui, 30 segundinhos aqui. Saco, assim...
tô meio atrasado, né? Mas esse começo sinal vermelho eu acho que a gente tem pouco hoje em dia na cidade, né? Então esse é o sistema, diz, né? esse é o sistema nervoso simpático, é o sistema da atenção, assim. E ele falava, cara, se o zumbido ele tá no seu ouvido é porque você tá constantemente nessa proposta de over attention, entendeu? E aí foi ele que me trouxe uma série de práticas, assim, que ele inclusive passa esse conhecimento gratuito no YouTube dele, é um senhor incrível. E aí, cara, de countdown, basicamente, assim, relaxa, relax, assim. E, cara, foi 6 meses que eu seguia ele forte pra eu não perceber mais. Porque ele fala assim, você não se livra do zumbido, você passa a não perceber mais ele. E aí, depois, hoje em dia, cara, eu tenho um controle grande sobre ele e, consequentemente, sobre o meu sistema nervoso, assim. Então, hoje em dia, se eu passo por um dia muito estressante, eu paro e, opa, peraí. Tem uma coisinha lá. E eu já consigo perceber que, pô, então peraí. Agora eu vou desligar meu celular, vou ficar um pouco com as pessoas que eu gosto, vou deitar no chão, respirar 30 vezes, vou praticar o Tibetan Bow em mim mesmo pra fazer uma prática terapeuta, vou fazer uma massagenzinha nos pontos do corpo. Então eu já tenho todas as minhas ferramentas que fazem com que... E aí, cara, é impressionante. Já ele vai... E vaza, assim. Ai, que gostoso. E vai acalmandinho. E aí ele também... Mudança de temperatura. E aí, cara, me fez perceber que a gente não é só o nosso corpo, assim, sabe? E a gente é isolado de todo o resto. Porque ele se intensifica quando tem mudança de temperatura e pressão. Então, cara, tá numa temporada de calor. Vai vir a frente fria, eu já começo. Nossa, que loucura. Aí eu, puta, que merda. Antes de ficar resfriado. Então, ele chama atenção pelo sistema imunológico. Então... é um alertinha mesmo, né? É um alerta... Não, alertinha total. E foi muito legal. Foi muito legal. E aí, pra chegar no Sound Therapy, eu tava numa viagem no Hawaii, fazendo algumas experiências terapêuticas com DMT. Aliás, um parênteses, temos um episódio com o Eduardo Schenberg falando sobre terapia com psicodélicos. Quem ainda não ouviu, ouça, porque é muito maravilhoso. Eu sou fãzaço desse episódio e desse fera, que eu não conheço, mas você fala, a minha prima Marina é fã, que é uma menina que eu amo também, então eu preciso conhecer. E aí eu tava fazendo as minhas terapias, então, bom, quem não sabe sobre, para agora, ouve lá se você tiver um tempo. E volta, né? E volta aqui pra eu não precisar passar sobre o conhecimento dele, porque ele é o cara que mais entende disso no mundo e no universo inteiro. E aí eu tava fazendo os meus experimentos. Isso é um conhecimento empírico que inclusive eu poderia somar a ele, porque, cara, eu tava lá e eu visualizei uma onda assim no meu sentido de audição, e a onda tocando ao meu zumbido, e o zumbido começou a ficar alto, e pum, cortou. Olha. Então eu visualizei isso, e de fato porque é uma parada física. Tanto que agora que eu tô com o fone aqui levemente nervosinho pra cá, se eu parar pra prestar atenção, eu presto atenção. Então existe isso. E ele de fato sumiu. Eu não tava viajando assim. Eu falei, que loucura. E aí, 4 semanas depois eu tava lá no WOM Center, em Nova York, fazendo uma cerimônia que era uma cerimônia de 5 horas. De 5 horas de respiração e som. E tambores e instrumentos. E 5 horas, cara. Tem que ter muito foco. A segunda hora você vai... E aí é muito louco, assim. Você vai... A mão vai engruvinhando, e você vai saindo, o corpo... 5 horas sem nenhuma substância, sem tomar nada. 5 horas deitado lá no chão. Só na água, talvez. Ou nem isso. Nada disso, deitado no chão, deitado, e eles vêm e vão conduzindo a respiração, e vem com o tambor, depois vem, muda a luz, vem a luz, e cara, na segunda, terceira hora, assim, eu senti a mesma sensação que eu senti com o meu ouvido nas terapias que eu tava fazendo com DMT.
Aí eu falei, eita porra. Então, peraí. E agora? Agora eu comecei assim. Na verdade, eu passei a valorizar tudo, né? Passei a valorizar tanto o fato do DMT ser algo que não era que eu não via necessariamente como uma alucinação e só uma alucinação, como de fato uma experiência que me fazia flutuar sobre os meus sentidos. E também o fato de existir uma técnica ali de música e respiração que replicasse a parada que eu fiquei chocado no Havaí, assim, que eu falei, não, meu Deus. Aí eu falei, tá porra. Então, eu que nasci na música, assim, né, cresci na rádio, cresci nos shows, com meu pai, com os músicos, com os instrumentistas, depois fui produzir evento, depois fui empresariar artista, toquei, fui baterista, toquei na Vereador, nasci assim, que eu tinha essa visão da música, conheci os caras das gravadoras, conheci os caras que odiavam as gravadoras, que eu tinha assim, mais ou menos que eu me achava com conhecimento do que estava acontecendo ali. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, meu pai amado, olha o que isso aqui, né, é capaz. Tipo, você abriu a cortina, assim, do Mágico de Oz. Eu falei, que bonito, né? E aí, óbvio que você volta, é um assunto que você fica viciar chato, né? Fala sem parar, que nem vegano. Que bom, né? É melhor do que falar de futebol, carro e bunda, né? Que ótimo. Mas é chato, né? E vai, caramba, terapia, vegano. Eu fiquei falando muito, mas eu falei, cara, eu preciso estudar essa parada. E aí foi que eu fui pra Indonésia. É muito recente isso tudo. Aí fiz o curso lá. Voltei, comecei a mapear, fazer os instrumentos, fazer e aí comecei a perceber que, ou seja, eu trabalhava muito junto com o lançamento, promoção, estratégia dos lançamentos das músicas dos artistas que eu trabalho. E cara, sabe quantas? São 24 mil músicas lançadas por dia. São 24 mil músicas por dia. 1 milhão de músicas, fonogramas musicais são disponibilizados nas plataformas digitais a cada 6 semanas. 1 milhão de músicas a cada 6 semanas, cara. Isso aí é tipo, meu, que loucura, assim. Eu falava, meu Deus do céu e da terra, assim, é muita coisa. Aí eu falei, mas espera, essas músicas nas plataformas digitais, galera, como funciona o processo de audição? Aí eu ia, assim, tem o skip rate, né, que é você passar a música pra frente, assim, né, que é um índice. 25% dos users de plataforma digital para escutar música passa a música em 3 segundos. Então, assim, 25% das pessoas que estão ouvindo a playlist lá, aquelas playlists que o algoritmo enfia na gente, passa a música em 3 segundos. Nossa. Então, tipo, não é essa. Não é essa aqui também. Não. Vai, assim, 40% passa depois de 30 segundos. Ou seja, quase metade não ouve a música inteira, entendeu? Uhum. E essa é a realidade da galera. É a realidade da molecadinha, assim, né? E da gente, né? Que tá sempre antenadinho, né? É então, uma geração assim, muito ansiosa. Então, quando a galera vira assim pra mim e fala, meu, sound therapy, primeiro de tudo pra mim, que não sou nenhum grande, né? Um dia eu vou... Esse é um dos meus grandes objetivos, adquirir conhecimento, né, na vida, assim. Um dia eu pretendo poder me dizer especialista, assim, do tema. Eu não sou um especialista, eu sou uma pessoa que estuda, eu sempre sou um curioso, muito curioso. Então venho estudando vários campos há muito tempo, mas não sou um especialista, assim. Mas quando falam pra mim sound therapy, cara, sound therapy é pegar e fazer as pessoas voltarem a olhar pra música com calma. Com calma, entendeu? Tem a ver com baixar a ansiedade, tem a ver com respirar profundamente, devagar, sem pressa. Tem a ver com a meditação, né? Eu ia falar porque o Chimera and the King Crabs, ele tem uma pegada música gostosa que te traz uma experiência mais de jornada, né?
Não, total. E aí foi a sincronia, assim, maravilhosa que rolou quando a gente compôs a banda, o Chimera and the King Crabs, que sou eu, o Diego, o Paulinho e o Léo. O Diego, o Paulinho e o Léo são instrumentistas incríveis, assim, mas principalmente pessoas que a gente conseguia, né, sempre muito ter esse diálogo, e foi ali as pessoas que eu mais conectei, que a gente conseguiu, caramba, meu, podemos pensar em propor música, fonogramas, que fossem, que trouxessem isso que eu falei sobre sound therapy, assim, calma, né, calma, existe uma certa calma aqui, assim, e aí rolou esse conexão muito forte em novembro de 2019, agora há pouco. A gente lançou um álbum em dezembro de 2020. A gente lançou um álbum, foi rápido, assim. O Diego, que é o vocalista e que faz também os synths e os pianos, é um compositor incrível. Então ele já tinha músicas que ele compôs faz 10, 15 anos, 3, 4 anos guardadas na cachola, assim como ele fala que ele guarda os celulares antigos, que ele tem uma caixa só com celulares antigos, porque ele, na verdade, ele gosta de guardar o voice memo dos celulares, assim, o Diego, um cara interessante. Ele guarda o celular, porque lá naqueles Nokiazão antigão, você não conseguia, né, vou passar ali. Então, quando a gente juntou para conversar sobre isso, quando eu passei para eles esse anseio que eu tô falando sobre os fonogramas, o Diego, poxa, eu já tenho algumas composições que a gente pode tratar sobre, e ele trouxe pra gente, assim, são composições incríveis, que eu fiquei fã, conectei na hora, assim, e juntos a gente falou, poxa, Di, essa composição aqui, assim, será que a gente não conseguia lançar ela nesse formato, que é um formato mais fonográfico, radio, que a gente chama de originals? Será que a gente não conseguiria compor também a instrumentalização desse formato de música em um formato mais amplo, que durasse 15 minutos? Então, pegar a mesma música, a mesma composição, ter um modelo de 4 minutos, 5 minutos para você ouvir lá, quase no farol verde para amarelo, e um modelo, se você estivesse lá parasse ali no farol da Bandeirantes e o farol falasse assim, ó, esse farol aqui vai demorar meia hora. Aí você opa, peraí. Que aí é a meditação mais profunda e longa, né? Eu tive essa experiência. Que são as sound journeys, né? Que a gente organizou as meditações. Então, o Chimera surgiu principalmente desse anseio, de várias das composições que o Diego já tinha na cachola dele, e da nossa vontade como banda de propor música como entretenimento e também como proposta de terapia, assim. Sim. Então a banda... Cara, uma banda muito recente, mas eu acredito muito e pra mim me dá um tesão enorme, assim, é muito legal. E aí os estudos vão sendo colocados ali. Então, frequência universal, 432, 577, is this real? Entendeu? Qual que é o propósito? Porque aí a gente começou a falar assim, no começo a gente falou, vamos fazer uma música com frequência 432, chamar de música universal. Porque você posta no YouTube lá, tem, eu quero arranjar namorado, então você ouve na 422. Eu quero estudar mais, então, assim, com mais foco, você vai na 22, sei lá. O que eu estudei, né, a natureza, a vibração, as geometrias sagradas, elas existem. Inclusive, quando Pitágoras foi lá, pegou a onda, assim, dividiu lá no meio, encontrou o Lá, fez assim, né? Ele pegou uma corda, ele fez assim... Poxa, vibrou 432 vezes. Vibrou num tom que o ouvido ouve como perfeito. Então deixa eu dar um nome a isso aqui de uma nota. Então, assim...
todas as notas, todas as relações, as geometrias universais, isso eu acredito, sim, e tem 1 bilhão de relações geométricas maravilhosas que você pode encontrar em um monte de página do Instagram contando delas aí. Mas a conclusão sobre os nossos estudos é que nenhuma frequência por si só no longo prazo não necessariamente vai te trazer cura de nada, entendeu? Então ela é uma frequência bonita de ouvir, assim. Não, por exemplo, não necessariamente a minha voz é uma frequência bonita de ouvir porque ela é muito anasalada, mas ainda bem que o Di canta no Quimera. E eu falo bastante, falo alto, né? Mas a frequência de 432 Hz é uma frequência linda, é uma frequência harmônica, perfeita lá que você ouve. Mas ela não vai te necessariamente propor cura nenhuma. Cara, se você parar pra ouvir uma frequência de 432, sentadinho numa cachoeira, assim, tranquilo, ou até num campo, ou no seu quarto, acender um incenso e ficar lá ouvindo ela por 15 minutos, por meia hora, isso vai fazer bem pra você, isso sim, não tenho dúvida. Mas como proposta de terapia de som, o que a gente foi aprendendo, inclusive, a gente fez um curso, eu e o Paulinho, com o Pierre Stocker, que é um francês incrível. Ele dá cursos bem legais aqui no Brasil e em São Paulo. É como você constrói o ambiente terapêutico, como você constrói a jornada de audição e sensação da pessoa para conduzir ela para um ambiente que vai fazer com que ela se sinta com calma, fazer com que ela se sinta relaxada, segura, né? O estado constante de fight or flight, de você lutar contra o seu sistema simpático, te traz medo e insegurança às vezes, que é a sensação do pânico. Então é aquele você vai se retraindo, você vai ficando corcunda. E as células, elas replicam essa contração. Inclusive, um dos livros que você pediu para eu recomendar, que acho que deve ser já é As Mensagens da Água, do Masaru Emoto. Nossa, que justamente é maravilhoso. Você vê o Masaru Emoto, que é um cientista maravilhoso, assim. Ele vai lá, ele congela os cristais da água, assim, e aí, primeiro ele pega os tubinhos de água e ele coloca os tubinhos de água sobre momentos de estudo, né? Então, num tubinho de água, ele fica falando lá, feio, 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 feio. A mesma água, no outro tubinho, ele, bonito, bonito, bonito. Um tubinho ele me coloca eu pra falar, na outra ele coloca o Diego pra falar. Um coloca metal, o outro ele coloca o bar. Aí ele vai lá, congela a água, corta o cristal, lamina o cristal da água milimetricamente, assim, e ele tira a foto. E aí o livro inteiro... microscópico, né? Eu amo esse livro, eu amo. Os floquinhos de neve, que nem a gente vê nos desenhos animados, eles têm aqueles desenhos bonitinhos, né? E aí quando você tem os cristais das coisas negativas, os cristais ficam com um desenho totalmente zoado, enquanto que paz, amor, palavras boas e músicas do bem, assim, supostamente, elas ficariam com uns desenhos perfeitinhos, igual de desenho animado. Esse livro, eu peguei uma vez na minha mão, ele é grande, né? Tem o grandãozão, que na verdade é uma coletânea dos estudos, o grande. Sim, Mas eu recomendo o Pocket, que é mais as fotos. Que aí você vê as fotos, você vê o resumê, assim, Então, quando você se propõe a fazer a terapia sobre uma jornada sonora, onde você envolve os instrumentos harmônicos, você envolve os ritmos, você envolve as vibrações, você envolve a ressonância do instrumento em contato direto com o corpo, aí sim você consegue atingir coisas muito especiais, assim, tratar a ansiedade, ajudar o sono, e aí até tratamentos sobre doenças mais específicas, que, de novo, eu não sou um especialista, mas eu posso trazer para vocês dados de coisas que eu leio e que eu estudo, assim. Então, o nome do estudo, né, que foi um estudo
uma pesquisa realizada pelo Instituto Max Planck de Neurociência e Cognição Humana de Leipzig. A memória musical é armazenada no cérebro em uma área distinta das demais, exclusiva, tendo, portanto, menor chance de ser comprometida pela doença Alzheimer. Então, então pela memória... Assim, isso é muito legal, a gente vê aqueles vídeos que tocam a todos e, além de tocar a todos, também ajudam a muitos, que o estudo prova que é uma área específica do cérebro que armazena as memórias musicais. Então, poxa, você poder trazer para uma pessoa... Por isso que é mais fácil memorizar uma música do que uma poesia. Exatamente. Sim. Então, isso é algo muito legal. Então, por exemplo, para paciente com hipertensão, só de você propor uma música com BPM, né, um batimento por minuto, com abaixo do batimento do paciente, ajuda no tratamento de hipertensão também, entendeu? Ansiedade, mesma coisa, né? Ansiedade, a música, instrumentos são parceiros muito grandes para pessoas com autismo, assim, porque gera essa conexão muito forte direto com o paciente. Então, assim, tem um monte de qualidades também do tratamento musical que acontecem e que está sendo cada vez mais explorado. Então, assim, quando a gente fala de terapia de som, eu como terapeuta, porque tenho os meus diplominhas já, eu falo assim, a primeira coisa que eu quero propor é assim, calma, cara, calma. E se eu percebo que o paciente ou a pessoa que quer se propor a passar por uma terapia de som não está necessariamente preparada para isso, eu indico a pista de dança. É verdade, vai no sul do Baiana System, vai num rolê. Vai Só gritar. Falta voltar, agora, né? Então, exatamente. Hoje em dia não pode ainda. Mas vai ter. Mas dança em casa também. Coloca um set lá no... Sim. Coloca um set no fone lá e vai firme. Nossa, me ajudou muito na pandemia botar, inclusive, shows no YouTube, assim, de bandas que me trazem emoções boas, que me trazem lembranças boas, né? Que são músicas pra cima e fugir de playlist da depressão, porque às vezes a gente cai nessa, né? Você termina o namoro, aí você vai ouvir, né, aquela playlist do Vanessa, e você fala, não cai nessa. Tem que fazer o contrário, você tem que pensar na música como um caminho que pode te levar pra onde você quer. Eu assisti todos os clipes do Blink, acho. Na pandemia? Todos. Parei. Cara, eu assisti todos os shows do Pearl Jam antes de 96. Eu também vi muito Pearl Jam na minha pandemia. Eu peguei os antigões, o Ed Vedder se pendurando nos trecos, né? Esse aí, de 92, muito bom. Muito Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, cabelo longo. Também adoro. Ai, que delícia. Aí fui voltando passando por tudo isso. É importante. E leituras também são boas. Vamos terminar essa dica de leituras aí que você estava dando, que você começou super bem, que essa primeira dica é muito boa. Vamos. Esse é o mais curiosities e imagens e... Você pegou o livro complexo, mas o resumezinho, ele basta para quem tem curiosidade de entender. A mensagem da água. Masaru Emoto. Então, puta, é muito legal, Você vê ele lá, dá uma olhadinha no livro, você já cala a própria boca e fala, opa! O que eu ando dizendo para mim mesma e para os outros, né? There's something here, né? There's something here. Te faz pensar. E o que você está ouvindo também, né? As mensagens das músicas que você... Você vai lá Você vai para os lugares mais... espiritualizados, onde as pessoas dão nome pra kombucha, né? O nome pra kombucha. É fofo, mas é isso mesmo. Tem gente que põe, né, no papelzinho assim na água. Be happy. Eu acho que o meu copo, por exemplo, pra quem tá assistindo a versão em vídeo, olha só, é pura alegria, Vanellope, só coisas de alegria e amor, ó. Já transforma minha água em água purificada. Let's do it, né?
Eu fico pensando se essas pessoas, se elas tratam o Scooby da kombucha assim, se elas conseguem tratar todas as pessoas com um grau de consciência prático mais elevado assim. Mas isso aí, cada um com seus cada qual, né? Mas aí trazendo um pouco pro campo mais do conhecimento prático, a terapia do som, o livro do Paduani, que eu amo. Cara, é o começão, então, desde o caminho, a caminhada dos sons nas grandes celebrações, lá de trás, assim, nas tribos, e depois para a passagem para um conhecimento mais prático, como isso se formalizou em terapias de som, assim, é como conta um pouco da história dessa trajetória que a gente tá falando, então uma pegada meio... os Sapiens do som ali, sei lá. Olha, curti. Não, os Sapiens é um... Não, porque vira meio aula de história, né? E aí indo mais deep, assim, a teoria da musicoterapia, contribuição ao contexto do conhecimento não verbal. Aí é do Benenson, Deep Things. Eu vou mandar pra você Legal, hein? Não sei se rola uma pré-edição antes de surgir no ar. Se não rolar, a gente escreve aqui embaixo na bio. Manda, E aí a gente coloca os nominhos, enfim. Gostei. Mais deep knowledge, cara. Aí é um conhecimento bem técnico, para um olhar mais universitário. Não aquele universitário vagabundo que fica bebendo cerveja e jogando truco. Um olhar para quem vai cursar a faculdade depois de velho, que tá disposto a ler todos os textos mesmo. Entendi a referência. Legal, muito legal. Então são esses três. O Masaru traz mais uma paradinha de curiosidade, uma parada que você pega, a terapia do som, colegial, e aí você entra na teoria da musicoterapia para jogar um jogo mais sério, assim. E é isso, o debate é muito grande. Mais questões? Não, eu ia já passar para nossa pergunta mais profunda de todas, pra gente fechar. Qual é o sentido da vida para você, Kim Jackson? Cara, o sentido da vida para mim hoje, na verdade eu vou trafegando sobre vários sentidos da vida durante o meu dia, assim, mas hoje em dia o sentido da vida é fazer o bem. Eu acho que se a gente consegue se propor a fazer o que a gente acha que é o melhor de bem que a gente pode fazer, assim, seja você ouvir o que uma pessoa está passando, seja você trocar uma ideia bacana, dar risada com pessoas, poder compartilhar conhecimento e ouvir conhecimento, porque assim, é a comunicação, né? É a troca que faz sentido, não necessariamente você só falar, mas você ouvir também. Então acho que assim, eu tenho colocado para mim como sentido fazer o bem mesmo. Pergunta ampla demais e a resposta tem que ser meio ampla também. Mas é o fazer o bem. Esse é o meu mantra. Se eu posso estar fazendo bem, eu me sinto que eu estou no meu sentido, assim. A partir do momento que eu vejo que eu estou me propondo a fazer coisas aonde fazer o bem, assim, não é a visão inicial, eu acho que eu saio do meu sentido. Eu não estou mais no meu sentido, assim. Então, hoje em dia, para fazer o bem, eu tento desacelerar. Eu acho que o ritmo muito acelerado às vezes faz com que a gente saia do sentido. Então, o sentido da vida tem muito a ver sobre fazer o bem e tá no seu próprio ritmo, tá no seu próprio caminhar. Eu acho que cada um tem o seu próprio ritmo e é bonito que a gente respeite os nossos ritmos e os ritmos dos outros. E só assim, só você estando no seu ritmo que você vai conseguir fazer o bem pro outro e pra si mesmo, entendeu? Então, sobre sentido que envolve uma direção e um tempo, eu acho que a direção é de fazer o bem e o tempo é de se respeitar o próprio ritmo, assim, e o acelerado não necessariamente é o melhor, e normalmente, na verdade, não é. Então, se você cair numa página
sobre sound therapy de um coach, escreva para ele, fechando aqui tudo, escreva assim, não me acelere, por favor, está tudo bem. É complicado, cara, não vire para as pessoas necessariamente e fale assim, porque você precisa disso, né? Isso é muita pressão. Tomar sempre esse cuidado de evitar falar esse tipo de coisa. É muita pressão, você precisa, mesmo que você queira fazer o bem, isso tem a ver com o ritmo, né? Mesmo que você queira se propor a fazer o bem, não entra dentro da liberdade de tempo do outro, assim. Isso é uma parada muito sagrada, assim. Ninguém precisa de nada, a gente já é muito perfeito como a gente se propôs a ser como espécie, como planeta. A gente tem todos os nossos problemas, começando pelos nossos líderes governamentais, na minha opinião, mas essa é a minha opinião, assim. Então, não se coloca dentro do ritmo do outro, e quando for entrar na liberdade individual do outro, peça com licença para entrar lá, assim. Peça licença para entrar no mar, peça licença para entrar na liberdade individual do outro, se preocupe com a forma como a sua energia entra dentro da energia do outro, e você vai estar fazendo bem, assim. Essa é a forma como eu enxergo. Nossa, eu amei isso que você falou, isso ressonou muito pra mim, assim, total. Que bom. E só pra gente fechar total, eu queria saber onde a gente encontra você tem datas aí de shows pós-pandêmicos, tem alguma live que você vai fazer legal em breve? Os meus encontros físicos, eles se dão hoje em dia... Esperando aí a gente vacinar a turma, faremos encontros de sound therapy, então legal. Momentos que a gente se encontra com o Chimera and the King Crabs para trazer a nossa música, e junto à música vem um pouco do que a gente pensa sobre a vida. Então na página @ChimeraUniverse vocês encontram a banda, as minhas apresentações como DJ voltando às pistas de dança. Por favor, volte às pistas de dança, vão voltar, elas se darão e elas são comunicadas na minha página do Instagram, @TheKJGlobe, que nada mais é do que uma manifestação egocêntrica de mim. Então, entrem lá. Como quase todos os Instagramers. Entrem lá e se deleitem com o que eu acho que é o melhor do Kim Jackson, que tá lá. Tenho tentado tomar cuidado cada vez mais. E fisicamente ainda, agora com todas as medidas de segurança, se vocês quiserem trocar uma ideia individual e falar sobre arte também, vocês podem agendar uma visita aqui na Nós Galeria, que é a galeria na qual eu trabalho, que a gente está fazendo visitas guiadas e individuais com todos os protocolos de segurança. Porque a gente não abriu essa tab, porque são muitos, porque como eu disse logo no começo dessa entrevista, ele faz muitas coisas, ele é muito criativo e muito ativo. Para quem está vendo a versão em vídeo, tem até artes ali atrás dele, que são exatamente artes da galeria. Olha só, dando uma xeretadinha aí rapidinho na Nós Galeria, que fica aqui em São Paulo, na Santa Cecília. Eu estou sempre marcando presença, né? Tenho carteirinha. E é isso, mandem inbox, mandem perguntas, como eu falei a respeito principalmente dos conhecimentos mais específicos, assim, eu passei com cuidado e com cautela a minha visão sobre a terapia, a minha visão sobre o tratamento. Quando eu falo sobre a tinnitus, é a minha trajetória. Quando eu falo sobre os meus estudos, é o meu olhar. Mas eu sou um cara muito, muito, muito aberto sobre o diálogo, muito aberto. Adoro mudar de opinião. Eu também. Então, se vocês quiserem me trazer informações, propostas de diálogo, propostas de debates, convites, tudo mais, mandem um inbox para @TheKJGlobe, TheKJGlobe, Globe. Tá bom. E a gente se encontra por aí. Maravilhoso. Muito obrigada, Kim. Valeu Obrigado demais. A você. Foi muito gostoso. Obrigado. See you soon. Beijos. Eu te vejo em breve, com certeza. Com certeza. Eu vou passar aí na Nós em breve. Beijo! Venha. Beijos. E na próxima quarta-feira
Muitas vezes na cognitivo comportamental, eu acho que esse local do dever de casa, ele tem um pouco esse papel de assegurar um pouco que as coisas estão sendo levadas para o mundo além daquela sala.